bom? Mais um vídeo aqui para vocês e eu quero agradecer pelos mais de 500 seguidores que nós conseguimos em menos de um mês e eu quero agradecer de verdade a vocês. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, vá lá, se inscreva. Estou postando todos os vídeos do Instagram, estou postando também no YouTube e estou recebendo muitas perguntas, muitas dúvidas no direct e essas dúvidas eu vou responder algumas nesse vídeo e vou para a primeira dúvida que a gente vai responder, que é do Beto. Meu amigo Beto, seguidor, nós vamos resolver sua dúvida que é sobre fração, operações com fração. E eu vou direto lá para o professor Tavison, pedir para ele resolver essa dúvida para a gente. Vamos lá, direto com o professor Tavison. Sim, pois bem, professor Tavison, é isso mesmo. Nessa edição nós vamos resolver as questões que nos foram enviadas através do direct. E a primeira questão é a questão do Beto. Volto com você aí ao estúdio. Então, sobre frações ou operações com frações, a gente precisa fazer algumas considerações. Primeiro, toda vez que a gente trabalhar com fração, tenta lembrar que fração é uma parte de alguma coisa. Imagina só que você tem uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate é composta de vários pedacinhos interligados. No caso aqui, ó, vamos dizer que sejam 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 barrinhas. Então, se eu comer uma barrinha, eu comi uma, e embaixo eu coloco o total, 5. Então eu comi 1/5 da barra. Quanto que restou? 4 quintos. Por que 4 quintos? Porque é o complemento do que eu tirei. O total é quanto? O total sempre vai ser 1. Então, se eu comi uma parte, sobraram quantas? 4. E o total é 5. Ok? Então, baseado nisso, a gente vai para a questão do Beto. Ó, a questão que nos foi enviada diz o seguinte, ó. Ana Paula recolheu as laranjas de um pomar em 3 semanas. Primeiro conselho que eu sempre dou. Sempre anote as informações e o raciocínio da questão. Certo? Fica mais fácil. Anote os dados. Então, vamos anotar os dados. Na primeira semana, então eu vou escrever aqui, ó, primeira semana. Na primeira semana, colheu 2 nonos. Certo? Ele colheu 2 nonos. Um detalhe sobre frações. Toda vez que eu falo de fração, eu estou me referindo a alguém, a um todo, a um total. Então, quando ela fala colheu 2 nonos de quem? Das laranjas. Então, de uma quantidade de laranjas. Eu não sei quanto é essa quantidade, então eu chamo de X. Então, esse X vai ser quem? Vai ser o meu total de laranjas, certo? Então, 2 nonos de X. Na segunda foi quanto? Foi 3 sétimos do que restou. 3 sétimos do que restou. E na terceira, ela completou a colheita. Que fração representa o que Ana Paula recolheu na segunda semana? Então, qual fração representa que ela recolheu na segunda semana? Então, vamos lá. Na primeira semana, ela recolheu 2 nonos de quem? De X. Se ela colheu 2 nonos, então restou quanto? Restou 7 nonos. Por que 7 nonos de X? Porque, ó, se o total é 9 e eu tiro 2, resta quem? 7, ok? Por quê? Ó, porque 2 mais 7 é 9 e 9 é o total. Então eu tenho que lembrar que sempre quando eu somar as partes, elas devem dar igual a 1. Se eu somar 2 sobre 7 mais 7 sobre 9, 2 sobre 9
mais 7 sobre 9 vai dar 9 sobre 9, que é igual a 1, certo? Então, sempre vai me dar o total. Então, nesse caso, eu tenho 3 sétimos do que restou. Quanto foi que restou? 7 sobre 9x. Ó, multiplicação, cancela os termos iguais que estão no denominador e no numerador. Vai ficar igual a 3 sobre 9x. 3 sobre 9, vale lembrar que eu posso simplificar isso. Como é que eu simplifico? Toda operação de simplificação que eu faço, eu devo fazer em cima e embaixo. Ou eu multiplico por um valor em cima e embaixo, ou divido. No nosso caso, a gente quer simplificar, a gente divide. Então, não é errado eu dividir um número em cima e embaixo. Na verdade, é o correto, é o que eu preciso fazer para simplificar. Qual o número? Aqui eu sei que é o 3, né? Ó, porque 9 é divisível por 3. Então, fica 3 por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. 3x. Então, a questão pergunta, qual é a fração que foi colhida na segunda semana? 1/3. 1/3 de x é o que foi colhido na primeira semana. Muito bem. Então, vamos agora para mais uma questão. Essa questão eu escolhi ela de um concurso da aeronáutica, Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica. Eu achei uma questão muito interessante, muito bem bolada. A questão diz o seguinte: Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica do ano de 2018, a questão 22 da versão A. Vamos lá. Essas questões vão estar sendo mostradas aqui na tela. E essa questão diz o seguinte, ó. Até a primeira quinzena do mês de março de 2017, o combustível comercializado nos postos de nosso país era uma mistura de, vamos lá, sempre anotando as informações, ó. 1 parte de etanol para 3 de gasolina. Essa questão, ela tem um detalhe muito importante. Um detalhe muito importante. Por quê? Ela diz que possui 1 parte de etanol para 3 partes de gasolina. Isso não significa que é 1 sobre 3. Por quê? Porque aqui embaixo sempre vai ser o total. E o total não é 3. O total é quem? É 1 mais 3, que é 4. Certo? Por quê? Porque é 1 parte de etanol e 3 partes de gasolina. Um assunto bem atual, né, para a situação que a gente está vivendo no nosso país. Então, ó, 1 parte de etanol e 3 de gasolina. O total é quanto? É 4. 4 partes. É como se fosse isso aqui, pessoal, ó. Vamos dizer que eu tenho aqui uma garrafa e eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Toda vez que você tiver dúvida em fração, tenta desenhar. Tenta simplificar os números e desenhar as partes, que fica mais fácil entender, ó. 3 partes, ó, de gasolina e 1 parte de etanol. Quanto é o total? 4. Se eu quiser saber só quanto é a gasolina, ó, 3 sobre 4. Só o etanol, 1 sobre 4, ok? Então, ó, ele diz, vamos para a questão. Ele diz que possui uma mistura de 1 parte de etanol para 3 de gasolina. Então, vai ser 1 sobre 4 de etanol. E o que sobra é gasolina, né? Quanto é que sobra? 3 quartos. Então, 3 quartos de gasolina. Considere esse combustível e um outro que apresenta a mistura de 4 partes de etanol para 9 partes de gasolina. O outro combustível que ele cita possui 4 partes de etanol, 4 partes de etanol para 9 partes de gasolina. Aí o mesmo raciocínio. Quanto é o total? 4 de etanol e 9 de gasolina. 4 mais 9, 13. Então, 4 sobre 13 de etanol e gasolina 9 sobre 13 de gasolina.
eu tenho a primeira mistura e eu tenho aqui a segunda mistura. Aí ele pergunta o seguinte: juntando-se os volumes dos dois combustíveis, a nova relação de etanol para gasolina nessa ordem, a quantidade de etanol dividido pela quantidade de gasolina. Isso aqui é a relação que ele está pedindo. Ele está pedindo a relação de etanol sobre a relação de gasolina. Então, nós vamos somar essas frações de etanol e dividir pela soma dessas frações de gasolina. A gente está fazendo nada mais do que isso daqui, pessoal. A gente tem aqui uma quantidade de etanol e de gasolina na minha primeira mistura, e eu tenho aqui uma outra quantidade de etanol e de gasolina na segunda mistura. Aí, ó, a gente vai pegar essas partes iguais e somar, e depois essas partes iguais e somar, e dividir uma pela outra, ok? Então vamos lá. Ó, a soma das partes iguais do etanol, 1/4 mais 14 sobre 13 avos. Então vai ficar 1 sobre 4 mais 4 sobre 13. Isso aqui vai ser igual a... Quem tem dúvida ainda sobre soma de frações, procura lá na nossa página, existe uma aula sobre três tipos de operações com frações, três maneiras diferentes de se fazer a adição de frações ou adição e subtração de frações, ok? Então, ó, vamos somar as duas partes de fração, as duas partes de etanol, 1 sobre 4 mais 4 sobre 13. O meu denominador aqui eu já sei que vai ser 52. Primeiro porque eu fiz isso aqui, eu multipliquei 4 por 13, certo? Que vai ser 52. Então, esse denominador é comum aos dois denominadores. 52 dividido para 4, eu já sei que é o próprio 13, né? 52 dividido para 4 é o próprio 13. Aí vai ficar 13 vezes 1, 13, mais 52 dividido para 13 é quem? É o próprio 4. Por quê? Porque 4 vezes 13 deu igual a 52. Então, um complementa o outro, né? Se eu quero saber um número que multiplica 4 que dá 52, é 13. Um número que multiplica 13 que dá 52 é 4, ok? Usando essa regrinha. Então, 52 dividido para 13 é 4. 4 vezes 4 dá 16. Quando eu somo isso daqui, eu vou ter 29 sobre 52. Isso aqui vai ser a minha nova fração de etanol. Agora vamos para a minha fração de gasolina. Vai ser 3 sobre 4 mais 9 sobre 13, que vai ser igual a... Vai ser o mesmo denominador, 52. 52 dividido por 4 dá 13. 13 vezes 3, 39, mais 52 dividido para 13 dá 4. 4 vezes 9, 36. Isso aqui vai ser igual a 75 sobre 52. Aí agora, ó, eu vou dividir a fração do etanol pela fração da gasolina, que é exatamente a relação que ele pede na questão. Divisão de frações. O que a gente faz? Aquela regra muito conhecida. Repete a primeira, 29 sobre 52, e multiplica pelo inverso da segunda. 75 sobre 52 vai ficar 52 sobre 75. Termos iguais, ó, embaixo e em cima, corta, vai ficar 29 sobre 75. Que na prova qual nós pegamos é a letra C. Ok? É isso aí, pessoal. Esses exercícios para fixar conhecimento de frações. Curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, mande sua dúvida e até a próxima. Valeu!